de volta à nossa aula 2 de nosso curso de análise de dados. Então, na aula anterior, nós vimos os primeiros passos com o Visual Code Studio, nós vimos os tipos de estrutura de dados e nós vimos umas operações básicas tanto em Python e estruturas principais ali em Python, né? Como listas, tuplas e dicionários. Okay? Na nossa aula 2, a gente vai relembrar os pontos importantes de estatística que vai ser importante para a gente aqui no nosso decorrer do curso, ok? E primeiro ponto, Excel. Por que Excel? O Python ainda é uma linguagem de programação, né, que envolve ali a gente ter uma base de dados, ter uma coisa mais robusta. O Excel traz ser uma ferramenta básica, principalmente para ter essa comunicação entre pessoas que são, né, analistas de dados, programadores, desenvolvedores, com pessoas que não são desse mundo. Então, o Excel ele é integrado com muitas ferramentas da Microsoft. Então, é por isso que ele é amplamente usado. Às vezes ele tem até menos fórmula comparado com o Google Docs, ou ele não é tão fácil de programar e de automatizar como um Libre ou um OnlyOffice, mas o fato dele estar tantos anos no mercado, ele é muito integrado com as ferramentas, ele é muito usuável. Você fala em tabela dinâmica é por aqui, né? É o formato do Excel, entende? E ele tem várias ferramentas de dados, de comunicação. Então, por isso que a gente vai centralizar ela aqui, porque eu acredito que em algum momento vocês vão utilizar ela no seu decorrer da sua vida profissional. Então, estrutura básica. Então, aqui a gente vai abrir novas planilhas, ok? Então, são várias folhas, várias planilhas, ok? Aqui, a nossa primeira planilha vai ser a média, ok? Então, a gente vai relembrar coisas bem básicas de estatística. Então, padrão do Excel, para quem não lembra, do Word, do PowerPoint. Então, aqui tem algumas funções básicas, dividido em várias seções, ok? Seções importantes no Excel. A parte de dados, né? A gente pode ali tratar CSV, a gente pode fazer alguns testes, agrupar. E para quem está iniciando, essa aqui é uma seção muito importante. Por que eu considero muito importante? Eu quero lembrar uma fórmula e eu quero entender os argumentos dela, aqui que você vai entender. Porque até tem a média, daí vem ali os argumentos. Mas aqui ele vem muito mais detalhado, ok? Então a gente vem aqui, por exemplo, na parte de estatística e vai buscar a média. Opa, estava na engenharia, mas aqui ó, média. Mas eu quero fazer uma média de um outro jeito, tá aqui. Menor valor. Então, aqui a gente pode ir indo de fórmula por fórmula e ele vai ter uma explicaçãozinha de como a fórmula funciona, ok? Daí aqui, se a gente for no Dê Me Ajuda, ele puxa ali a documentação ali do Excel. Documentação bem completa também, tem alguns exemplos. Como vocês podem ver, não é tão bem traduzida, né? Porque essa fórmula ela é a PROC-X, para quem não conhece. Em inglês é lookup. Então vamos começar aqui a trabalhar com o nosso exemplo. Para quem não tem o Excel instalado na máquina, o Excel Web vai ter as funções que eu vou trabalhar aqui durante o curso, ok? Então não precisam ficar angustiados assim, de não poder mexer com a ferramenta, ok? Então eu vou construir um exemplo aqui bem simplesinho, bem besta. Aqui. Tá. Então eu vou chamar de vendas e valores. Mais para frente no curso a gente vai trabalhar com bases reais, mas aqui é só para dar essas noções básicas, ok? Uma função legal de gerar valor é o aleatório entre, né? Então, por exemplo, eu gero, vamos fazer uma venda de celular. A gente vai vender de 10
a 100 celulares. Aí, fechou. Tá. E daí vamos fazer o quê? O celular ultimamente custa em média uns R$ 2.000. Esse aqui vai ser o lucro por cada celular. Lucro não, total de vendas, ok? Então, né, aqui a gente vai começar a fazer nossas primeiras brincadeiras. Então, relembrando, a gente vai ver a média. Então, o que é a média? Né? Se a gente imaginar nossos valores eles ordenados, ok? A média é literalmente o valor que vai ficar no meio entre eles, né? Então, por exemplo, se eu colocar, eu estou fazendo a média do lucro, mas eu também posso fazer a média das vendas, tá? Então vamos lá. Vamos chamar de média lucro. Aqui eu vou chamar de média venda. Então, como vocês podem ver, se eu não coloco igual, ele não faz chamada de fórmula. Ok? Então aqui eu só movi, ó, tá vendo? Se eu vier bem aqui na cruzinha, opa, e clicar, eu consigo mover. Daí aqui eu consigo mover o tamanho que eu quero, facilita ali no dia a dia. Então vou colocar num gráfico aqui, para vocês entenderem. Então, inserir gráfico de linha. Ele aqui no Excel já vai dar a opção, ok? Aqui as opções, né? Então, se eu quero ou não ver o eixo, por exemplo, não quero ver o eixo das vendas, quero ver o valor dos rótulos, eu consigo ter a tabela de dados. Cada um desses aqui pode ser útil de acordo com o que você quer mostrar, ou qual que é a tendência, entendeu? Isso é bem importante. Não existe uma fórmula mágica de gráfico, né? Existe o que você quer mostrar para as pessoas, ok? Então, tá aqui nossos valores. Se eu fosse para traçar a linha dessa média, ó, 9.000, 95.000, ela estaria exatamente aqui, ok? Então ela estaria cruzando exatamente digamos, a distância igual ali entre todos esses valores. Então essa é a média, ok? E a gente analisa a média, por exemplo, que estiver abaixo dessa média, a gente entende como vendeu menos do que esperado. E se estiver muito acima, a gente entende que vendeu mais. Esses valores de estatística eles servem para isso, né? São ferramentas matemáticas para a gente analisar. Então a gente deleta o nosso gráfico. E o próximo é a nossa mediana, ok? Eu vou mudar aqui um pouquinho para a gente... Vocês viram, né? Já mudei um pouco a lógica de que eu quero mostrar. Isso é normal ali enquanto a gente está analisando dados, né? À medida que eu vou mostrando, eu vou alterando ali a nossa... E agora a gente vai fazer a mediana aqui das vendas. Então, enquanto a média o valor é um valor equidistante entre todos os valores, a mediana é exatamente o valor no meio, né? E é confuso mesmo, gente, né? Vamos voltar ali pro nosso gráfico ali de linha, né? E a gente vai entender melhor. Então, pense o seguinte: a gente organizando todos os nossos valores vai ser exatamente o nosso valor que está no meio. Mas vocês estão pensando aqui, pô, peraí, mas aqui não tem número no meio. Então como é que funciona? Então ele vai pegar os dois valores ordenados
E vai pegar esses dois valores, né? Então, eu penso o seguinte, né? O 5 e o 6 são os dois valores do meio. Vai somar eles e dividir por 2. Essa vai ser a mediana, caso o nosso número de elementos for par. Se for ímpar, né, vai ser o próprio elemento do meio, ok? Então, a mediana é o que está exatamente no meio. Por que a média é mais usada que a mediana? Aqui, por exemplo, daria perfeitamente para usar a mediana. Só que, por exemplo, digamos que as vendas aqui são 50, que são 50, que é 50, que é 50, que é 50, que é 50. A mediana não vai nos dizer nada, a não ser o fato de que está no meio. Geralmente a gente usa em conjunto elas, ok? Então, para entender que se o valor varia mais que a média e menos que a mediana, é o que está fora ali dos nossos parâmetros. Média ponderada. Esse aqui bem importante, ok? Então, o seguinte, eu quero saber a média de lucro dessas vendas. Como que a gente faria? A gente tem que... O que é ponderar? Ponderar, a gente pondera ali por alguma coisa, né? A gente está atribuindo um peso. Se a gente for lembrar das nossas provas de faculdade, os professores atribuem pesos às provas, 0,5, 0,4. Isso é uma forma de ponderação, né? Que, sei lá, vai somar todas as notas, vai dividir por 3, por exemplo. Provas que valem 10, né? Então isso é uma forma de ponderação. Na média aritmética, a ponderação a gente está dizendo que tudo isso aqui tem o mesmo peso, né? Na ponderada não. Eu estou dizendo que os 16, os 84 celulares, eles valem mais do que os 15 celulares, entendeu? Na nossa representatividade de vendas. Então vamos lá. A gente vai chamar de ponderada aqui. O média ponderada não tem uma fórmula direta, ok? Então aqui a gente vai fazer a nossa boa e velha fórmula soma, que vai nos ser útil mais pra frente, ok? E bora lá. A média ponderada, antes de eu entrar aqui na fórmula, ela é o seguinte, tá? Ela é as vendas vezes os valores, ok? Vezes os valores. E no final disso tudo, eu vou somar tudo isso aqui, ok? E vou dividir pelo valor que eu estou ponderando. Então, por exemplo, se eu quero saber a média ponderada de vendas, é o valor que está sendo ponderado. Se eu quero saber a média de valores, é as vendas que estão sendo ponderadas, né? E daí eu divido pela soma, né, do que eu estou ponderando. A fórmula que faz isso no Excel, ela é chamada de somar produto. O que ela vai fazer? A gente vai selecionar nossas matrizes, ok? Nossos intervalos, ok? Aqui a gente está usando intervalo, mas ele pode ser feito de forma matricial. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar para mim e já vai fazer a soma. Ok? Aqui eu vou fazer duas ponderadas, para a gente precisar entender as diferenças em relação aos valores, ok? E bem, eu divido pelo que eu estou ponderando. Então, se eu quero saber o lucro, a média do lucro, é as vendas que estão sendo ponderadas. Se eu estou ponderando as vendas, então os valores ali que estão sendo ponderados, ok? Então, vocês podem ver aqui no meu exemplo que bateu o valor certinho. A nossa próxima operação aqui é a moda. Não menos importante, pense o seguinte, eu tenho uma lista de produtos, né? E um ponto importante é que eu estou usando uma lista pequena, de 10 linhas e 3 colunas,
Mas análise de dados, ciência de dados, a gente sempre está lidando com bases grandes, ok? Então, geralmente espera ali 100 linhas, 10 colunas, ok? Sempre são bases grandes que não são tão facilmente visuais. E ponto bem simples para resposta rápida. Tem uma lista de valores ali. E eu quero saber qual que é o valor que mais se repete. Ok? A gente usa a fórmula moda. A fórmula moda é referenciada aqui pelo nome de modo, ok? E a gente basicamente seleciona aqui. Deu erro, eu já explico por que deu erro. O motivo de dar erro é engraçado, tá? Vocês viram, né? Deu erros, meu erro. A fórmula aleatório enter, vocês devem ter notado. Toda vez que eu dou um enter, como a planilha, o Excel ele executa todas as fórmulas da planilha de uma vez, e isso é bem importante para vocês entenderem. Então ele executa a fórmula aleatório enter de novo. E o que acontece? A moda só funciona se tiver valor igual. Então, ponto importante. Aqui, ó, valor igual, né? Valor duplicado, né? Para facilitar a nossa vida. Eu vou até fazer uma firula aqui. Então, regras de realce das células. Seleciono meu intervalo, valores duplicados. Eu vou colocar o que já está aqui por padrão. Pronto, ele mostra nossos valores duplicados, ok? Vou dar um enter aqui de novo. Então, ó, tá vendo? Tem valor duplicado, ele vai aparecer aqui. Porque uma lógica simples, gente. Qual que é o valor que mais se repete se nenhum valor da lista se repetir? Eles vão ser todos os valores. Então, por isso que a moda ela dá esse erro de ND quando não tem nenhum valor ali repetido. Vamos lá, tentar de novo. Não quero que uma fórmula execute. A gente vem lá em fórmulas, opções de cálculo, ok? Muda para manual. Pronto. A fórmula não vai ficar executando ali toda hora. Esse é o erro de... Ele deixa... Quando a fórmula não é executada de forma automática, ele deixa ali. É só dar um F9 que resolve e ele executa toda a planilha ali novamente. Então, agora a gente vai chegar em coisas mais legais ali. Okay? Então, nossa amplitude, variância e desvio padrão. Vamos lá. Então, o nosso próximo tópico são os tópicos de dispersão. Tópicos bem importantes quando a gente está analisando dados. Então, quando a gente analisa a dispersão, a gente quer entender o quanto os nossos dados estão variando entre si. Ponto importante. Digamos que todos esses dados eles têm o mesmo valor. A nossa dispersão vai ser zero. Ok? Então, primeiro detalhe. Então, à medida que um valor vai se distanciando do outro, eles vão ficar mais dispersos entre si. Ok? Então, átomos os átomos afastados, quanto mais os átomos se afastam do núcleo, mais eles estão dispersos em relação ao núcleo, ok? E são 3 medidas, né? A amplitude, ok? Amplitude, ela pode ser analisada das seguintes formas, ok? Então, a gente vai primeiro ver os maiores valores da nossa amostragem. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil. A amplitude. Então, eu vou pegar o nosso maior valor da nossa amostragem. Então, fórmula maior. Seleciona o nosso intervalo. E 1 de nosso primeiro maior valor. Menos a nossa fórmula menor.
que eu vou fazer aqui para acelerar a minha vida? Só vou fazer isso aqui, ó. Menos maior. E mudar para a fórmula. E tá pronto ali a nossa fórmula. Ok? O amplitude, se a gente lembrar ali da parte de ondas, ok? A amplitude, né, é a distância do pico ou do vale até ali o meio da nossa onda, que é onde ela varia. Aqui é exatamente o mesmo princípio, tá? Então a gente está pegando o maior valor e o menor valor. Então a amplitude, então por exemplo, até aqui, ó, a gente pegar nosso valor ali de 15 mil. Então peguei o pico menos o vale. Então é um valor ali que está equidistante entre esses dois valores. E aqui é o 79. Ponto importante. A gente pode, em análises temporais, a gente analisa amplitude entre uma análise e a outra, né? Então, a gente pode também entender amplitude, o quanto, por exemplo, aqui, tá, em relação ao valor que passou, a nossa amplitude é 38 mil. Em relação ao valor anterior, ó, nossa amplitude é menos 84 mil, ok? Então, uma outra forma ali de ler amplitude, né? Na estatística, a gente vai... Olha que interessante aqui. Isso aqui é raro acontecer, mas deu duas modas. O que ele pegou? Pegou o primeiro, tá? Na moda, a gente tem que lembrar que os dados eles têm que ser ordenados pra gente saber que eles se repetem, tá? Claro, hoje em dia a gente tem algoritmo de música, né? Algoritmo de busca, né? Então é isso que o algoritmo faz, né? Ele lê todos eles e vê, né, quais que se repetem mais. Mas aqui é interessante, pegou o 12 mil porque é o primeiro na ordem, tá? De que aparecer. Nossa próxima medida é a variância. Então, a partir daqui, a gente vai pegar a variância A, ok? Variância A e mais para frente o desvio padrão A ali, é as fórmulas básicas aritméticas ali de variância e desvio padrão, ok? Ponto importante, a variância é para a gente entender o quanto os nossos dados variam em relação à nossa média, ok? Então, nossa variância, que é a fórmula bem simples também, var.a e var.a, ok? Então, variância. Então, como é que a gente entende a nossa variância? Nossa variância é o quão longe tá os nossos dados em relação a eles mesmos, ok? Então, bem importante, a gente tá essa nossa análise. Aqui está muito alto, porque além da gente estar usando uma fórmula de aleatório, esse aqui está dizendo que eles estão muito distantes entre si os dados, ok? A mesma coisa com o nosso valor de lucro. O que acontece? O símbolo da variância na estatística é S ao quadrado. Por quê? Porque a variância ela é mais comumente usada para a gente descobrir o desvio padrão, propriamente dito. Ok? Que é a nossa medida que nesse momento é a mais importante. Ok? Então vamos lá. A gente vem no famoso desvio padrão. E por que o desvio padrão ele é importante? Então, desvio padrão. Desvio parte A. E também, bem simples, né? Só selecionar o nosso intervalo aqui.
que bater bem certinho ali na quina para acertar. Então, aquilo que eu falei para vocês, tá? S ao quadrado é a nossa variância. A raiz de S quadrado, né? A raiz quadrada de S quadrado é S. E S é o nosso desvio padrão. Então, se vocês verem aqui, ó, é o mesmo valor. Apesar de dar para interpretar a variância, o desvio padrão ele torna mais fácil a gente entender. Basicamente é o seguinte, desvio padrão é o quanto o nosso desvio está variando, ok? Interpretando bem simples. Então, por exemplo, nossas vendas elas variam em relação para a média de 25 para mais, 25 para menos, ok? Já trazer uma parte analítica, né? E mostrar por que é importante a gente entender. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. E vamos lá, a gente vai trazer por que é importante. Então, vou fazer novamente a nossa média. Agora só vou analisar o nosso lucro, ok? E aqui eu vou chamar de limite inferior. E aqui eu vou chamar de limite superior. Aqui eu vou fazer uma média, vou selecionar nossos valores. A gente vai dar F4 para travar nossas células. Ok? Com essa trava eu consigo repetir a fórmula. Ok? Aqui eu vou calcular o nosso desvio padrão. Desvio A, que nem eu comentei com vocês. Novamente selecionar esse intervalo. Novamente travar. Ok? Só que aqui eu vou ter uma mudança. Eu vou fazer mais e Excel. Gente, espera aí que eu... Aí. Mais a média. Fechou. Eu vou travar esse F4 aqui também. Puxar a fórmula aqui para baixo. Eu vou tirar o aleatório e entre aqui para a gente ter os valores fixos, não ficar mudando, não confundir a nossa interpretação. Então, dei um Ctrl C, Ctrl V, valores aqui, ok? Então pronto, não tem mais fórmula aqui. Jeito fácil de tirar a fórmula. E então esse, na verdade eu inverti as bolas, tá? Esse é o limite superior e esse vai ser o limite inferior. Então aqui vai ser a média mais nosso desvio padrão. Então, eu vou jogar para cá. E essa fórmula vai ser o inverso. Ela vai ser a nossa média menos nosso desvio padrão. E novamente eu vou dar o F4 para travar. Ok. E bem, vocês devem estar bem confuso, né? Eu vou deletar esse gráfico e vou selecionar aqui. E vou deletar. E tá. Não quero perder a ponderada. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a soma dentro aqui. Não quero perder a ponderada. Pronto, eu posso deletar essas fórmulas aqui. Então pronto, aqui minha tabelinha. A gente vai dados, seleciona tudo. A gente vai inserir gráfico de linhas. Vou pegar o primeiro de linha simples, ok? Cheio de linha no gráfico, né? Que ficou um carnaval. O de vendas, ele tá aqui muito baixo, porque eles são valores muito menores em comparação com os valores aqui de lucro, tá? Vamos aqui na parte de alterar tipo de gráfico, ok? O combinação. Então, num gráfico de combinação, a gente pode definir qual linha vai estar. Aqui a gente vai usar tudo linha, tá? Então, linha. Aqui ele dá uma sugestão automática, tá? Linha. Só que a gente pode pegar e colocar um segundo eixo. Então, o que vai acontecer?
as nossas vendas... Opa, o que aconteceu aqui? Vamos de novo, alterar tipo de gráfico. Ah, fui em valores, tem que ir em vendas. Então, olha que interessante. Como eu mudei vendas para um segundo eixo, ele equivaleu. Então, o que mais vendeu foi o que mais lucrou. Então, ele seguiu exatamente a mesma linha. Tá? Ponto importante. Só que eu não quero ver as vendas. Então, eu vou em selecionar dados. Eu vou desflagar aqui, vendas. Então, vai sumir do gráfico. Eu posso deletar esse eixo só dando um delete aqui. A gente vai dar um título para esse gráfico aqui, vamos chamar de análise de lucros. Pronto. O que mais podemos editar rapidamente? As cores eu vou manter. Esse ID eu vou tirar, ele foi sem querer, ele é só para ser um meu identificador, não era para ele vir aqui. Eu vou tirar ele também. Sumiu. Beleza. Agora vamos editar nossas linhas da nossa análise, né? Que são a média, o limite superior, o limite inferior. O limite superior está em cima, né? Então é a nossa média mais nosso desvio padrão. Eu basicamente vou deixar... Opa, tem que selecionar todo o negócio. Deixar pontilhadinho. E vou diminuir ele um pouco. Mesma coisa aqui. Deixar pontilhado, dei 2 cliques, tá, gente? Baixou aqui um pouco. E mesma coisa aqui. Pontilhadinho. Não. Vai ficar diferente, eu vou deixar tracejado e diminuir um pouquinho. Então, vou aumentar um pouquinho a transparência. Bem pouca coisa. Uns 10% já tá bom. Então, fiz poucas edições aqui rápidas, okay? Só para ficar mais fácil visualizar. Vou aumentar o nosso zoom aqui. Basicamente aqui são os nossos dados. Aqui está a média, mais um desvio padrão, menos um desvio padrão. Então aqui a gente está entendendo o quanto nossos dados estão dispersos e longe da média. O que é o ponto que eu interpreto aqui, por exemplo, né, aqui os nossos valores de vendas, digamos, ao longo do ano. Aqui a gente vendeu menos do que o esperado. Aqui a gente vendeu muito mais do que esperado. Aqui passou um pouquinho. Então, isso permite a gente ter uma análise de fato, ok? Então, é por isso que é importante ali a gente aprender estatística. E mesmo usando dados aleatórios, aqui a gente tem uma história a contar, ok? Tem uma narrativa, as vendas aumentaram durante o ano. Por exemplo, se eu for vir colocar uma linha de tendência, a gente seleciona a partir do que a gente quer, tá? Então, vou selecionar valores e ele vai fazer linha de tendência, ó. Então, a tendência é que nossas vendas aumentem, ok? E tá aumentando, tanto que a gente teve um período que passou ali do esperado, né? Passou ali do nosso limite superior. Então, encerrando a dispersão, aqui nós começamos aqui com a parte de posição. A parte de posição é uma outra forma da gente entender como os dados estão distribuídos, ok? A gente vai aprender duas formas de analisar onde está posicionado esse dado em relação aos demais, o quartil e o percentil. E como é que funciona? Se a gente ordena aqui nossos dados, né? A gente tem 10 dados aqui, vai ser mais fácil a gente analisar. No quartil, a gente divide por 4 esses dados. Então, se a gente lembrar aqui da fórmula ali da mediana, é o que está exatamente no meio, mas não tem meio em número aqui tem pares. Então a mediana é o que está entre esses dois, é uma média entre esses dois valores. E isso vai acontecer também, né, no segundo
no, no primeiro quartil aqui, ok? O que vai ser uma mediana entre esses dois, e a mesma coisa entre o terceiro quartil. E por fim, né, não é muito utilizado, mas o quarto quartil seria o nosso valor máximo, nossos valores ordenados. O percentil segue um princípio parecido, só que a gente vai dividir essa régua em 100 partes, ok? E o percentil ele vai considerar a posição da porcentagem mesmo. Então ele é a 12ª posição. Então, se vocês perceberem, aqui ele não vai ter tanta diferença. O que vai ter diferença é o teu objetivo, né? Basicamente. Porque o percentil você pode, né, ver eles em mais posições, né? Por exemplo. Então, por exemplo, vamos lá. Fórmula do quartil. Então, quartil, aqui está ordenado para facilitar, mas selecionamos o nosso intervalo. Aqui ele já dá a opção. Então, o primeiro quartil vai dar 42, como eu comentei, a mediana entre esses dois. O terceiro, mesma coisa. E, por fim, não tem quarto quartil. Comentei com vocês. Aqui é o nosso terceiro, que é mediano entre esses dois aqui. Fechou. Se vocês olharem, o segundo quartil é o mesmo que a mediana. Vamos fazer a mesma coisa aqui com vendas, só para... Então aqui é arredondamento, então mesmo valor. E por fim, percentil, então mesma coisa. A gente seleciona o valor, aqui ele já vai. Ele não deu as opções, mas só a gente lembrar que é porcentagem. Então 0,25. Então é de 0 a 1. 0,5, então o mesmo valor. 0,75, os mesmos ordenados. E não tem quarto quartil. Só tirar a fórmula aqui. Mudo para percentil e coloco no 0,5. E se eu quiser um 0,30? O percentil também dá. O quartil não. Ok? Então, por exemplo, a gente quer saber como um produto performa melhor que o outro. Então a gente divide em 4 quartis, né? O que tiver abaixo ali do nosso primeiro quartil é o que performa pior. Por exemplo, aqui. Esse é o primeiro quartil, 4.200. Eu sei que esses 3 produtos aqui, ó, o produto 1, o produto 6 e o produto 2, eles performaram pior em relação aos outros produtos. Ok? E o percentil, ele permite a gente saber em qualquer posição, né? Então, como vocês perceberam, ele é bom e como é, né, dividido por 100, ele é bom para achar posições. Por exemplo, aqui 10, né, 10% seria a 10ª posição. Qual que é a 10ª posição desse valor? Aqui é 3.800. Aqui é mais difícil ver, né? Mas se a gente for de 10 em 10, ele vai pular exatamente nessa ordem aqui, ó. 2, ele vai dar 42.000. Se eu for pro 3, ele também vai dar 42.000. Pulou pra 48. Senhor amado. Que conta que ele fez aqui? Ó, 10, 20, 30. Será que ele fez uma conta com isso aqui, ó? Ele fez uma mediana daqui. O 30 tá bem aqui.
Não, não se acerta todas. Ok. Então aqui encerramos ali a nossa parte ali de posições. Para o próximo tema, como ficou muito longo essa parte de estatística, a gente vai fazer em outro vídeo separado, ok?